O Story Art, criado pelo professor Anderson, tem como intuito apresentar um contexto histórico, demonstrando a problemática, ou seja, quais acontecimentos ocorreram com aquela sociedade, civilização ou população, através de um meio artístico-visual. Esse trabalho é de grande importância, pois apresenta o quanto o passado e o presente ainda possuem semelhanças, como a arte comunica e expressa sentimentos vividos pelas tragédias que marcaram a história humana e o desenvolvimento pessoal e coletivo dos membros do grupo. A reflexão do passado explica o presente e nos motiva a fazer um novo futuro. A arte tem como função original a comunicação. Através da nossa arte, buscamos demonstrar que a escravidão continua sendo a pior escolha feita para a vida de uma população inteira. Os escravos eram como mercadorias, capturados por africanos, pela sua própria população. Para os portugueses, era muito lucrativo ter os africanos como escravos, porque além de lucrar com a obra de mão escrava, também se beneficiaram com o comércio dos africanos, e não havia uma relutância igual aos indígenas, que o trabalho agrícola deveria ser realizado apenas por mulheres. Os escravos foram silenciados e oprimidos. Dessa forma, escolhemos essa obra-prima do Chico Buarque, Construção, para ser feita a paródia, que vai recriar uma vida comum de um escravo africano. A música escolhida para a paródia tem similaridades ao trabalho desumano que os africanos sofreram. Com o estudo em salas e pesquisas, começamos o Story Art, por meio do contexto histórico. Dessa maneira, usamos o que foi vivido e sofrido por muitos africanos nessa paródia, feita com o cuidado em contar sobre esse período histórico, não pela versão eurocentrista dos portugueses, visibilizando a desvalorização da vida africana. Caiu mais uma vez no mar a pobre vítima. Dormiu sem esperança de findar sua lástima. E cada um dos seus indiferentes rumos parou na mão de brancos e seu ódio cínico. Sofria punição como se necessária. Botou pra funcionar uma moenda rígida. Sonhou por pelo menos um fim menos trágico e foi afogado junto dos corpos e lágrimas. Olhou para o passado em um presente trágico. Senhor se enfureceu pela parada simples. Chorou e praguejou em um tom muito alto. Marcou em seu corpo como que uma rúbrica. E desabou no chão em puro desespero. E olhou para o mar por um momento rápido. E se acabou punido no sistema sádico. Agonizou sabendo que estava em público. Morreu nas suas mãos sem ter se alimentado. Caiu daquela vez como se nunca lúcido. Dormiu como se sua vida fosse justa. E cada um dos seus não estariam mortos. E para que a um lugar bom o futuro leve-nos. Sofria a punição como se fosse lógico. Botou pra funcionar o sentimento anárquico. Sonhou com poder viver no futuro pródigo e foi apoiado pelos que sentiam raiva. Olhou para o passado com promessas simples.
Senhor se enfureceu, mas a revolta é rápida. Chorou e gargalhou em novo tom eufórico, marcou sua liberdade em dança esperançosa e desabou no chão ouvindo a bela música. E olhou para o lar que havia conquistado e se acabou sorrindo como um homem vívido. Agonizou nunca mais, pois já estava salvo. Morreu com seus irmãos ao lado, todos juntos. É fato que os resquícios da escravidão ainda permeiam a nossa sociedade. Tanto pelo preconceito racial enorme que ainda existe no nosso país, quanto pelas condições de trabalho desumanas e focadas em gerar lucro sem dar a mínima importância para o bem-estar do trabalhador, que ainda é tratado como parte de uma máquina, tal como os escravos forçados a empurrar a moenda se fosse preciso. Como na música Construção, de Chico Buarque, tanto o escravo quanto o trabalhador eram vidas sem importância na visão de seus senhores ou chefes. É claro, chegamos a um bom passo além da escravidão, já que, por exemplo, punições físicas são quase desconhecidas em ambientes modernos de trabalho. Mas negar que ainda trazemos ela muito perto da nossa sociedade seria se negar aos fatos. Além do mais, o branco até hoje se sente superior ao preto, e em muitas posições de poder ainda usam de punições físicas ou psicológicas e desproporcionais apenas pelo punido ser uma pessoa de pele um pouco mais escura. A escravidão é a ferida que ainda sangra no nosso país, e se negar a pôr contra os seus restos é o mesmo que ativamente tentar restaurá-la.